Vamos trazer aqui um pouquinho também da manifestação de um dos filhos de Jair Bolsonaro, não do senador Flávio Bolsonaro, que foi indicado à candidatura à presidência da República, mas de Eduardo Bolsonaro. E eu quero aproveitar que o pessoal da rádio está conosco, vocês que nos ouvem, bem-vindos. É muito bom ter vocês por aqui nessa sexta-feira, em que a notícia está quente por conta da decisão de Jair Bolsonaro de colocar Flávio Bolsonaro como candidato à presidência em 2026. Nessa edição do 3 em 1, nós estamos trazendo todas as apurações, informações, repercussões na política e, claro, também ouvindo os nossos amigos comentaristas. Agora, o que é interessante nessa publicação feita pelo Eduardo Bolsonaro? Aqui, a gente trouxe para vocês ela traduzida. Ele coloca: o senador Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, vai concorrer às eleições. Abaixo o seu pronunciamento. E aquilo que foi publicado pelo Flávio Bolsonaro nas redes sociais, confirmando então essa indicação. Só que nós trouxemos traduzido, obviamente, porque a gente está no Jornal Brasileiro e a gente quer falar, obviamente, com a nossa audiência, mas o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, ou deputado Eduardo Bolsonaro, enfim, fez a publicação em inglês, toda em inglês. E aí ele coloca: Senator Flávio Bolsonaro, the eldest son of President Jair Bolsonaro, como se ele estivesse comunicando agora para aqueles que o acompanham ali nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. E colocou, inclusive, todo o pronunciamento do senador Flávio Bolsonaro, que ele cola na publicação abaixo, também em inglês. Fábio Piperno, seria uma maneira de, digamos, Eduardo Bolsonaro estar falando agora com os seus atuais e não mais com os brasileiros? Como que você avalia essa estratégia? Eu acho que o rebanho dos atuais diminuiu muito, né? Conforme houve a gradual aproximação entre os presidentes Trump e Lula, né? Então ele já não tem mais tantos interlocutores assim. Isso me parece que está bem claro. Para ele, eu acho que é um movimento importante ter o irmão candidato a presidente, porque o deputado Eduardo Bolsonaro também precisa desse suporte. O cenário de sonhos para ele seria realmente ter um Bolsonaro, alguém muito próximo do grupo, na presidência, para poder, inclusive, tentar neutralizar qualquer ação que possa puni-lo. Estou olhando aqui. Não é para você olhar aqui ainda. É que tem um comentário de um telespectador, vamos colocar aqui no telão. Vocês adiantaram aí, o Piperno até desconcentrou. Pode jogar aqui no telão agora. O Carlos dizendo: boa tarde, Evandro. Irmão, se o Bolsonaro lançasse o Piperninho, eu votaria. Imagina sendo o filho. Ou seja, Piperno, até você, provavelmente ele discorde das suas opiniões aqui no nosso 3 em 1, se Bolsonaro lançasse você, ele votaria, exatamente porque ele confia na indicação de Jair Bolsonaro. Está dentro desse eleitorado aí que segue com Bolsonaro até o fim. Eu diria para você que esse desejo tão recôndito, estranho, quanto bastante utópico aí do nosso amigo, ele está absolutamente descartado. Ô Zé Maria Trindade, vamos falar um pouquinho sobre essa manifestação de Eduardo Bolsonaro em inglês e como que você avalia, meu amigo, o posicionamento do filho de Jair Bolsonaro, que poderia até concorrer ao Senado por São Paulo, mas que diante de toda a situação, provavelmente não regresse ao país tão cedo. Pois é, eu até mandei, ele me manda as mensagens, de vez em quando eu mandei aqui, ele não me respondeu ainda. Mas enfim, publicamente, melhor ainda. Eu acho que tem que falar. Os políticos têm que falar, os políticos têm que expressar a sua opinião e nada de ficar escondendo e fazendo de conta que não está acontecendo nada. É hora de se posicionar. E o Eduardo Bolsonaro, ele está cumprindo uma missão muito corajosa, né? Ele foi muito, vamos dizer assim, descartado em rodas aqui, mal entendido, né? Falaram mal dele, dizendo que ele era camisa 10 do Lula. Ouvi aliados de Bolsonaro dizendo que o Lula tinha que erguer no gabinete dele um totem a Eduardo Bolsonaro, mas ele movimentou. Pior seria se ficasse caladinho e aceitasse tudo o que está acontecendo por aqui. Ele está sendo inviabilizado, ele vai ficar inelegível até o ano que vem. Eu não tenho dúvida disso, eu acho que ninguém tem dúvida disso. Eduardo Bolsonaro vai ficar inelegível e talvez até condenado por uma pena menor do que a do pai, mas enfim, condenado até o ano que vem. Mas aí ele ficando lá, ele continua fazendo política e dando esse tipo de pitaco. Lá atrás eu tinha a informação de que os dois conversaram.
e que os dois se acertaram nesse sentido da candidatura do Flávio, né? Aí me disseram, não tem nada disso e tal, e todo mundo negava e de repente acontece isso aí. Vou repetir, foi tão surpresa que até pessoas próximas ali da família não sabiam. Olha, eu quero trazer também uma manifestação aqui que começa a aparecer de governadores, e nesse caso do governador Ronaldo Caiado. E ele escreve o seguinte: é uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro juntamente com sua família e cabe a todos nós respeitá-la. Ele tem o direito de buscar viabilizar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Da minha parte, sigo pré-candidato a presidente e estou convicto de que no próximo ano vamos tirar o PT do poder e devolver o Brasil aos brasileiros, diz Ronaldo Caiado. Inclusive, Bruno Musa, o governador Ronaldo Caiado de Goiás é um daqueles que defende que vários candidatos sigam, né, no pleito para que a população possa definir qual daqueles da direita iria para o segundo turno. Embora para alguns essa estratégia seja vista como algo negativo, porque traria uma pulverização dos votos, quando na verdade, diante de uma candidatura que é considerada forte pela esquerda, como a do presidente Lula, há a necessidade de alguém que de fato consiga juntar o maior número de votos para ir mais forte para o segundo turno. Como é que você avalia a permanência de um candidato como o Caiado, mesmo com a indicação de Jair Bolsonaro? Veja, Evandro, perdão, essa é uma grande discussão, né? De fato, a gente pode achar bons argumentos para os dois lados. Será que uma pulverização num primeiro turno daria maiores oportunidades de Lula ganhar num primeiro turno? Eu confesso que eu acho improvável. E isso é um sentimento pessoal meu, Bruno Musa só, sem compromisso com o erro. Eu acho que o próprio establishment não quer mais Lula. Passou muito do ponto. Passou muito desse ponto e o ambiente de negócios ele está realmente um tanto quanto insustentável e tende muito a piorar pelas condições basicamente fiscais, dentre vários outros problemas de violência, inversão de valores e tudo mais. Eu acho extremamente saudável você ter a possibilidade do eleitor escolher com quem ele quiser. Eu acho que o próprio Caiado tem coisas importantes que ele fez em Goiás com o tema da segurança pública, por exemplo. Então eu acho nobre, numa eventual democracia, que eu questiono muito hoje em dia por N fatores, que a gente tenha a possibilidade, enquanto eleitor, de escolher. Por outro lado, decisões estratégicas também são importantes. Eu acho que mesmo com a possibilidade, e eu pessoalmente acreditando que Lula não deve se reeleger, eu acho que a possibilidade dele se eu errar e vier se eleger num primeiro turno é muito pequena. Então eu acho extremamente válido e genuíno, legítima a possibilidade de N candidatos se colocarem lá à disposição para os eleitores escolherem. Isso faz parte de uma eventual democracia. Mas, de novo, os números mais próximos vão mostrando a realidade. Como temos tempo, eu estou de acordo com a fala dele. Conforme for afunilando, tem que ir analisando os números em si para, obviamente, dificultar e dar menos margem de Lula continuar no poder mais 4 anos. Ô, Fábio Piperno, como é que você vê essa manifestação do Ronaldo Caiado? Eu acho que é legítimo, ele tem todo o direito de se manter candidato, mesmo sendo até aqui um candidato nanico. De qualquer forma, é claro que, tendo um candidato, Bolsonaro, que não tenha tanto apelo eleitoral, também me parece bastante lógico que ocorra uma dispersão desses votos entre os demais candidatos da direita. E aí, depois, vamos ver como é que isso ocorre no afunilamento. Porque, veja, a gente não pode esquecer uma coisa: o presidente Lula foi eleito e, na última vez, no primeiro turno, ele teve 48,3% no primeiro turno. Então ele ficou muito perto de liquidar a eleição no primeiro turno. Eu acho que hoje, se tivesse uma eleição agora, não seria algo tão diferente do que foi aquilo, conforme, inclusive, todos os levantamentos mostram. Eles podem apontar alguma oscilação de um mês para o outro, 2 pontos para cá, 2 pontos para lá, mas a verdade é que a massa de votos do presidente Lula, em relação ao que foi há 3 anos, né, ela não tem se alterado muito. Então, ele vai começar a campanha eleitoral já num patamar bem alto, podendo roçar aí a marca dos 50% ou ficar um pouquinho abaixo disso.
Fala, Zé Maria Trindade, e você, como analisa? Eu acho o seguinte, que a tendência é essa mesmo que o Piperno falou. Todos os candidatos devem, o Romeu Zema já acertou com o Novo, será que mesmo candidato à presidência, o Caiado também será candidato e tudo indica que os outros também, Ratinho, Júnior e tudo. E aí no segundo turno acontecerá esse encontro entre, talvez, né, tudo indica que Flávio, que é o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o grupo do Lula, né? Eu já falava que esse segundo turno seria alguém do grupo do ex-presidente Bolsonaro e Lula. Sabe que eu acho até positivo isso? Porque eu entendo que a lei orgânica dos partidos deveria obrigar o partido político a lançar candidato. Eu não vejo motivo de existir um partido político para ficar fazendo coligação esquisita, estranha, vendendo horário eleitoral, vendendo candidatura ou trancando candidatura, né? Todos os partidos deveriam ser obrigados a lançar candidatos. E é exatamente para isso, e não teria outra razão, que existe o segundo turno. E aí, no segundo turno, as duas maiores forças disputam, e aí, teoricamente, a tentativa de unificar o país e dar uma vitória maior para um dos candidatos, né? Mas o Brasil já vem polarizado há muito tempo. Eu conversava com Humberto Dantas, que é um cientista político que faz umas análises muito boas, e ele mostrava um gráfico lá de trás. Sempre houve polarização no Brasil, sempre houve. O que acontece hoje é a troca de nomes, né? Tem o nome do Bolsonaro e o grupo do PT. Esta é a polarização que já vem. Se você analisar ali os gráficos de todos os anos eleitorais e todas as disputas. Essa é a realidade. Agora, a nova realidade, que eu não sei porquê, é um fenômeno novo, me explicaram lá no Congresso nesse debate, é a falta de líderes. Nós estamos vivendo um apagão de grandes líderes políticos, que indicavam mais ou menos a linha em que grupos e pensamentos seguiam, né? Nós estamos num apagão de líderes. Nesse debate, me disseram o seguinte, é que o Brasil passou um tempo muito grande criando líderes através de dinheiro. O que é isso? Era líder no Congresso Nacional aquele deputado que alavancava doações partidárias, que alavancava novas candidaturas através de dinheiro. Isso pegou forte no Congresso Nacional. Quem tinha mais possibilidade de alavancar arrecadação, disseram que Eduardo Cunha foi um dos maiores líderes recentes do Congresso Nacional. A tradução dele, uma máquina de arrecadação. Então ele conversava ajuda fulano, a empresa ajudava. E isso tudo acabou no Mensalão e no Petrolão, né? E a novidade que nem foi votada nem discutida, que é a política sendo estatizada, quer dizer, não tem o financiamento público de campanha, entrou sem ninguém saber. E aí acabaram ali os líderes através do dinheiro. E não sobrou, ou estamos agora fazendo líderes realmente políticos que puxam voto. Então nós estamos vivendo um apagão de líderes. Interessante, Zé Maria Trindade. Inclusive, falando sobre lideranças, eu quero trazer também uma manifestação agora de um dos principais líderes da oposição hoje no Congresso Nacional, que é Sóstenes Cavalcante. Vamos colocar, então, a manifestação dele nas redes sociais? Estamos juntos com Flávio Bolsonaro, presidente em 2026. Bem sucinto, Sóstenes Cavalcante, só dizendo aquilo que vem de Jair Bolsonaro, a gente vai acompanhar, Bruno Moza. Pois mais uma vez a gente começa a ver agora esses apoios, como eu mencionei, agora do próprio Valdemar, agora do Sóstenes, né? No mesmo partido, me parece uma mudança bastante óbvia, pelo menos nesse primeiro anúncio. Não faria sequer sentido o próprio partido não apoiar. Aí sim seria corra quem puder, para cada um para o seu lado, todo mundo independente, que abriria mais margem ainda para a própria situação hoje, se aproveitar dessa situação. Então, veremos cenas do próximo capítulo. Eu acho que caminharemos nesse primeiro momento. Temos aí, eu diria, que as eleições, no meu entender, começam a funilar lá para março, abril. E a partir dali, até lá tudo pode. A partir dali, a gente começa a ver
uma estratégia maior de dados. Mas eu concordo muito com o que o Zé Maria trouxe aqui. No primeiro turno, até mesmo pelas condições que foi posta no comentário anterior, a gente deve ver aí uma possibilidade, um leque maior, e aí sim iremos afunilando ao longo do processo. É inegável que Flávio Bolsonaro aparece como um candidato forte, até mesmo puxado pelos votos de Jair Bolsonaro, que não são simplesmente marginais, eles são extremamente relevantes. Ô, Fábio Piperno, você entende que essa indicação agora, a nomeação feita por Jair Bolsonaro, traz ou dá uma visão de nova estratégia para a oposição atuar no Congresso Nacional, tendo então Flávio Bolsonaro como esse líder que vai ser candidato em 2026? Muda alguma coisa? Não, Evandro, eu acho que a estratégia adotada pela família nem foi tão sofisticada assim. Foi realmente uma questão de manutenção de território. É o velho dedazo lá do PRI, o Partido Revolucionário Institucional do México, que durante quase 70 anos mandou na política local, e a coisa funcionava assim. O chefão do partido falava: o candidato vai ser você, e fim de conversa. Todos os apoiadores eram quase que constrangidos a segui-lo. Você vê, as manifestações dos políticos do PL já vão muito nessa direção. Não tem ninguém do PL contestando isso. Nos demais partidos, principalmente em relação àqueles do Centrão e muitos ainda falando em off, é óbvio que há um certo descontentamento, até porque todo mundo agora entra naquele ponto de inflexão, de parar para avaliar, ver o que vai acontecer. Alguns, inclusive, veja, nós vamos ver nos próximos dias, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, uma série de líderes de partidos do Centrão, principalmente do Nordeste do país, recalibrando seus apoios. Alguns, eu tenho certeza que vão se reaproximar do presidente Lula, inclusive. À medida em que, em 1º de janeiro, passa a vigorar, por exemplo, o novo IR, que pode ser um outro elixir eleitoral aí, pode, com potencial para seduzir tanta gente, é natural que esses políticos, sem uma definição lá muito clara e muitas vezes mais oportunista do que qualquer outra coisa, acabem dando um passo atrás e retornando ao antigo ninho. Então a gente vai ter que observar esse movimento com muita atenção. E você, Zé, como avalia? Na verdade é o seguinte, todo esse processo, ele depende de um apoio geral. Eu estou acompanhando aqui as reações dizendo o seguinte, que a família dividiu o Brasil entre católicos e evangélicos e que provocou uma divergência muito grande, ao contrário do Jair Bolsonaro, que tem um certo misticismo ali na história de Jair Bolsonaro, de que ele foi ungido exatamente para dar uma nova linha ao Brasil, dar um novo sentido. Tem gente que não acredita muito nessa transferência. Mas o Bolsonaro é hoje o maior líder popular do Brasil, ao lado de outro grande líder popular do Brasil, Lula. E a raridade é que nunca na história do Brasil houve o encontro de dois líderes populares assim, ao mesmo tempo. Mas essa liderança do Bolsonaro, ela é muito, vamos dizer, personalista. E o grupo não está bem com a candidatura do Flávio Bolsonaro. Muitos dizem, inclusive, que ele é a razão da queda do Bolsonaro, que os filhos puxaram para baixo, atrapalharam e tal. Percebe que a política ela tem meandros ali, mas não tem outra opção. Nós não temos outra opção. Os dois grupos, do Lula e do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, vão se encontrar no segundo turno. E é essa a grande expectativa. Nesse momento, o Centrão está recluso. Não estou vendo aqui grandes comentários, vendo o que vai acontecer, né? E, evidentemente, lamentando porque queria o Tarcísio como o candidato total desse grupo. Eu acho que ainda é possível com o alinhamento com o Flávio assumindo a vice do Tarcísio. Pode ser que esta seja uma jogada exatamente para forçar o nome dele como vice.
Eu quero trazer também uma manifestação feita nas redes sociais pelo Fábio Weingarten, uma manifestação nova, falando o quanto essa decisão de Jair Bolsonaro vai mexendo agora com outras peças. E ele menciona: o mais incrível são os secretários estaduais e municipais desesperados com o fim do sonho de upgrade. Meu telefone arde. Quem tem voto exerce o respectivo poder. O nojinho de ontem é a bajulação de amanhã. Como é que você traduz essa menção de Fábio Weingarten, hein, Fábio Piperno? Eu acho que ele adota uma visão muito pragmática, assim, do que é esse jogo. É evidente que há muitos políticos e há vários partidos, notórias correntes e tal, que adotam a seguinte estratégia: olha, eu tenho ojeriza tal nome e tal, mas para disputar contra o outro grupo, e como esses caras de quem eu tenho ojeriza, eles têm voto e podem me ajudar, a gente tapa o nariz e vai. Tem gente em política que age assim. Então, ele está coberto de razão em relação a isso, sim. Ô Zé Maria Trindade, muita gente estava vendo na movimentação a possibilidade de ganhar um upgrade e agora bate um desespero? Mas o Flávio sabe o que diz, né? Ele conviveu intimamente ali na Secretaria de Comunicação, no exercício do poder do Palácio do Planalto, que é um exercício diferente e complicado. Toda a movimentação política e pessoas que tinham nojinho mesmo e que tinham aversão ao grupo Bolsonaro, embora de direita, né? Fazendo fila na porta do gabinete do Bolsonaro e, enfim, querendo se aproximar do poder. A realidade é o que eu sempre digo: o poder é como o sol. Se você se aproxima demais, morre queimado. Se fica muito longe, você morre congelado. Precisa do sol. Então, é esse ponto de equilíbrio. E o grupo político vive muito nesse equilíbrio, não pode ficar longe do poder. O mandato para muitas famílias, para muitos grupos, significa o dinheiro, significa os negócios, significa a vivência, né? A política é um negócio. Eu escuto no Salão Verde, business, ou seja, todo mundo se preocupa com o negócio. E é real, né? Que a política define a vida de todos e o negócio. Então, assim, o Weingarten tem razão: qualquer que seja o novo presidente, haverá composições, haverá composição nova. Então, nesse primeiro momento, esses, vamos dizer assim, esses oportunistas, esses estrategistas, esses que ficam ali na expectativa, estão vendo como a situação vai se desenhar. Se o Flávio receber o apoio ali de parte importante da direita, eles correm para o Flávio. Se ele não for aceito, corre para o outro lado, ou para o Zema, ou para o Caiado. Estou, evidentemente, falando desse grupo ali da direita, né? Porque a esquerda é impenetrável. Ela já vem de lá, com o seu grupo já está formado, e é muito difícil de entrar no grupo da esquerda. A direita não, está mais aberta, que foi o caso do governo Bolsonaro. Quem diria que o Tarcísio seria ministro, né? Ministro sem indicação política, e outros que eu não vou citar, que foram ministros. O Paulo Guedes, nenhum partido indicou, e tinha um poder muito grande. Então, o Weingarten tem razão. Esse grupo que fica olhando, e é bom que tenha mesmo esse grupo para equilibrar, né? Mas são os interesses. Bruno Musa, como é que você avalia essas movimentações? Bom, se eu bem entendi ali o que o Zé Maria falou, é muito na linha do que eu venho comentando. Veja, a política nada mais é do que um processo igual a gente faz nas empresas privadas, geração de lead, e o lead da política é conversão de votos. Como é que você compra esses votos e como é que você se organiza internamente? Porque você tem a política, aquela falsa hipocrisia dali para fora, da mensagem que a população precisa comprar para acreditar que tem um bando de burocratas que está pensando em última instância na população, quando no fundo eles estão pensando: como eu consigo que cada um daqueles pagadores de impostos se convertam em leads e esse lead se converta em voto para a gente, para permanecer no poder, e aí você passa a ter essa segunda instância da política, que é a negociação da porta para dentro, onde nós que financiamos não somos bem-vindos e muito menos chamados a participar dela. Isso significa que, independente de quem seja, esses choques de placas tectônicas, como eu venho falando, tendem a se equilibrar de alguma forma. Aqueles que muitas vezes surpreendem como alguém que poderia ser oposição
pula o muro e simplesmente passa a apoiar alguma coisa que antes era ojeriza para ele, que ele simplesmente abominava. Então fica muito claro que, salvo raras exceções aqui, não há uma verdadeira demonstração de valores e virtudes. Assim, uma troca onde tudo vale, as minhas crenças eu deixo de lado, e eu deixo de lado justamente por uma troca de manutenção de poder e permanência nesse poder, porque, obviamente, ele vale muito. Então, eu acho que a gente está, mais uma vez, testemunhando tudo isso. Quanto mais nós entendermos pragmaticamente a política, acredite, menos a gente vai se decepcionar com cada uma das figuras.